Bom, Aurinha, boa tarde. Nossa equipe ficou com a apresentação da arte no realismo e ao longo do trabalho nós iremos apresentar o seu conceito histórico, a presença dela em diversos países, como também suas características e a presença na escultura, arquitetura e em pintura. Bom, eu irei falar agora um pouco do contexto histórico da arte no realismo. Mas antes disso, é importante entender o que foi o realismo. Ele foi um movimento ou uma corrente artística que surgiu no século XIX na França e ele se opõe ao romantismo. Por quê? Porque o romantismo ele prega basicamente o uso excessivo das emoções, de sentimentalismo, de exagero e até mesmo de um idealismo. E o realismo, ele faz justamente o contrário, porque ele prega uma demonstração da realidade, que muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, é voltada para um lado da ciência, ou seja, de um pensamento científico, e expressado de maneira direta, de maneira objetiva. Nesse sentido, à medida que o realismo foi sendo introduzido na sociedade, as modificações sociais permitiram com que elas também fossem introduzidas em áreas da cultura, vamos dizer assim, como arquitetura, escultura, pintura e etc. Ou seja, elas eram expressadas agora de uma maneira ou de um olhar mais incisivo e mais científico. Por isso, a arte no realismo. Uma das principais características do realismo era sua objetividade, que era usada como forma de opor ao excesso de subjetividade e idealização existente no romantismo. Os autores eles buscavam representar a realidade exatamente da forma como ela era, sem fantasias. É tanto que na narrativa a temática escolhida era a social, porque em suas histórias se passavam em cenários urbanos e as pessoas eram simples, dos cotidianos e que fugiam à caricatura. Outra principal característica era a contenção das emoções. Não era do agrado dos autores realistas apresentarem obras com grande teor sentimental, como, por exemplo, a idealização do amor ou da pessoa amada, que era o que fazia com que o realismo se afastasse mais ainda do romantismo. A sua narrativa lenta também, que era que os narradores eles procuravam construir análises baseadas na sociedade. Muitas vezes eles usavam métodos científicos para isso. Por isso é bem comum ver longos trechos reflexivos em suas obras. E por último, principalmente no realismo europeu, a utilização do autor na terceira pessoa se tornou uma estratégia, porque o narrador sugere um certo grau de impessoalidade, enquanto o narrador em primeira pessoa impõe uma visão individual sobre a realidade no meio que vive. Entre 1850 e 1900, surge nas artes europeias, sobretudo na pintura francesa, uma nova tendência estética chamada realismo, que se desenvolveu ao lado da crescente industrialização das sociedades. O homem europeu, que tinha aprendido várias técnicas e conhecimento científico para interpretar e dominar a natureza, convenceu-se que devia ser realista, inclusive em suas pinturas artísticas. Algumas características gerais: o cientificismo, ou a valorização do objeto, a expressão da realidade e dos aspectos descritivos. Na França, os principais nomes do realismo são Gustave Flaubert e sua obra Madame Bovary. Outro nome importante foi Émile Zola, autor de Germinal, romance sobre a Revolução Francesa. Meu nome é Espírito Gonçalves e agora eu vou falar um pouco sobre o realismo em Portugal. Bem, o realismo em Portugal ele começou em 1865, com a questão Coimbra. Nela, havia um embate entre os jovens portugueses que estavam cheios de ideais franceses, ingleses e alemães, e aqueles que eram a favor do romantismo, que era a escola antecessora do realismo. Então você me pergunta, o que essa questão Coimbra tem a ver com o realismo no que ela colaborou? Bem, é simples. A questão Coimbra ela foi uma polêmica literária travada nos jornais que teve início com a geração 70. O que foi a geração 70? Era como denominavam, aliás, um grupo de jovens intelectuais daquela época, do qual Antero de Quental fazia parte. Esse Antero de Quental ele vai ser muito importante para o realismo em português. Mais à frente eu vou explicar mais um pouco. Esse geração 70, esse grupo de jovens, eles defendiam novos ideais da época, ou seja, o moderno. Foi aí que eles receberam uma crítica do Arca de Castilho, que era um importante representante do tradicionalismo. Quental, então, ele não deixou barato. Ele respondeu, ele rebateu com outra crítica em carta aberta, dizendo que estavam lhe tirando a liberdade de expressão. Então, a partir daí, surgiu diversos ataques de um grupo para o outro. Uns defendendo os ideais tradicionais e românticos e os outros o realismo moderno. Era o progresso contra o conservadorismo e o antigo contra o moderno. Depois disso, depois desse primeiro embate,
Este grupo de intelectuais eles começaram a fazer conferências no ano de 1870, promovendo então debates sobre a renovação cultural e também popularizando os ideais de modernização. Essas conferências elas ficaram conhecidas como Conferências Democráticas do Cassinho Lisboense. E ele deu mais força ainda para o movimento realista português. O governo, depois de ver esse sucesso do realismo, ele ainda tentou censurar esses poetas e esses debates, digamos assim, mas não conseguiu, porque o realismo ele já tinha dominado o Portugal, digamos assim, conseguido grandes adeptos. Algumas características do realismo eu posso citar que não é muito diferente dos outros países, já que ele herdou muitas características desses países, inclusive do Brasil. Mas, entre elas, tem o objetivismo, o cientificismo, sempre buscar a ciência, foco nos ideais revolucionários, oposição ao sentimentalismo e a negação dos sentimentos, que eram características bem presentes no romantismo, busca por fatos, rejeição à burguesia, à monarquia e ao clero. Eles realmente tinham repúdio a essas três classes sociais. Os dois principais autores e mais famosos do realismo português são Antônio de Quental e Eça de Queiroz. Bem, como eu já disse, Antônio de Quental, ele se tornou um dos maiores poetistas realistas. Ele se envolveu no confronto de ideais marcados pela questão Coimbra e ele propôs um pensamento crítico na literatura portuguesa, ganhando destaque a partir da publicação de Odes Modernas. Já Eça de Queiroz, ele não participou da questão Coimbra, mas ele foi o maior representante do realismo português, e ainda hoje é. Ele foi um duro crítico de Portugal e do clero do país, e por isso suas obras não eram bem vistas por os conservadores. Os Maias e O Crime do Padre Amaro foram as obras mais famosas de Eça de Queiroz, e também as mais representativas e importantes da época. Ele ainda escreveu, por exemplo, O Primo do Basílio, como vocês podem ver aí no slide. É isto. No Brasil, o romantismo teve como marca inicial a publicação do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi escrito por Machado de Assis. De modo genérico, é possível dizer que o realismo ele foi influenciado pelas novas teorias científicas que surgiam na época, como, por exemplo, o positivismo, que era que o conhecimento científico deveria ser reconhecido como o único conhecimento verdadeiro. O comunismo, que era um sistema em que o dinheiro está na mão das pessoas que possuem mais poder, como, por exemplo, as empresas privadas ou pessoas que contratam uma mão de obra em troca de salário. O evolucionismo também se encaixa nessa lista porque era a evolução, que a evolução ocorreria graças ao mecanismo conhecido como seleção natural, e o determinismo, que é uma concepção filosófica segundo a qual todos os acontecimentos são determinados por acontecimentos anteriores e pelas leis da natureza. E seus principais autores foram Machado de Assis, Aloysio Azevedo e Raul Pompeia. O objetivo dos pintores realistas era retratar a realidade do povo de forma concreta, da maneira em que os fatos se apresentavam, e não de uma forma idealizada como era no movimento anterior, o romantismo, que retratava uma realidade distante e não racional. Nas narrativas realistas, os autores não ocupavam mais o centro de suas obras, e sim apenas o que estava sendo abordado. Sobre as pinturas em si, é possível observar cores sóbrias e uma pincelada mais livre, resultando numa representação mais nítida da realidade que os cercava. Os principais pintores desse movimento foram Gustave Courbet, com sua obra mais conhecida O Homem Desesperado, finalizada em 1844, e Jean-François Millet, com a obra Ângeles ou Ángeles, de 1859. Arquitetura do movimento realista. Os novos ideais estéticos manifestaram-se em todas as artes. A arquitetura, por exemplo, ao adaptar-se ao novo contexto social, tende a tornar-se realista ou científica. Os arquitetos e engenheiros procuram responder adequadamente às novas necessidades urbanas criadas pela industrialização. As cidades não exigem mais ricos palácios e templos. Elas precisam de fábricas, estações ferroviárias, armazéns, lojas, hospitais, enfim, várias coisas. Tanto para os operários quanto para os mais ricos. Isso tudo vai servir, né? Lógico. E um exemplo de algo que eles constroem, que os arquitetos construíram, foi em 1850, que foi Joseph Paston, construiu o Palácio de Cristal, que abrigou a Primeira Feira Mundial em Londres. E em 1889, Gustave Eiffel levanta em Paris a Torre Eiffel, que hoje é logotipo da Cidade de Luz. Escultura realista.
Na escultura, o realismo dominou os artistas, sendo que as obras eram mostradas como elas realmente eram. Eles retratavam a sociedade e o contexto político daquela época, ou seja, eles sempre procuravam um tema bem atual. Entre um dos artistas, escultores, destaca-se Augustin Rodin. Uma característica dele é que ele não se preocupava tanto com aquela idealização da realidade. E, além disso, os escultores preferiam temas contemporâneos, assumindo muitas vezes uma intenção política em suas obras. Uma das características principais do escultor Auguste Rodin era a sua fixação em momentos significativos, tipo, de gestos humanos. Podemos citar entre as suas esculturas O Beijo, de 1889, A Porta do Inferno, de 1917 e um dos mais conhecidos, O Pensador, de 1902.